Boa noite, graça e paz. Estamos hoje iniciando mais uma aula bíblica aqui do Evangelho de Mateus. Você que tem acompanhado, hoje vamos entrar num dos capítulos mais esperados daqueles que gostam de estudar a Bíblia e estudar o Evangelho de Mateus, que é o capítulo 24, depois 25, que é uma aula sobre escatologia. Vamos orar então e pedir a direção de Deus para a nossa aula. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por estar juntos aqui. Pedimos a tua bênção para a aula que nós vamos ter agora da tua palavra, que o Senhor nos oriente e o Senhor possa conduzir cada momento desta aula para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe cada pessoa que for assistir e nos ajude agora em nome de Jesus. Amém. Amém? Já pegou a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para anotar? Então anote aí. Se tiver algum barulho aqui no fundo, é o caminhão passando aqui na rua de casa, mas vamos em frente. Já pegou? Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 24. Aliás, não sei se eu vou conseguir fazer todo o capítulo 24. A gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é muito simples esses dois capítulos, mas abre a sua Bíblia. Desde já eu quero dizer para vocês que o capítulo 24 de Mateus tem um texto dos evangelhos de Lucas, no evangelho de Lucas, que é paralelo. Então, de vez em quando eu vou citar Lucas capítulo 21. Você pode estar aí com as Bíblias abertas para que a gente possa fazer menção dos dois capítulos, certo? Mateus 24 e Lucas capítulo 21. Bem, eu vou ler o finalzinho do capítulo 23, onde nós paramos, quando Jesus olha para a cidade de Jerusalém e ele faz a seguinte expressão no verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Bem, na mente do povo judeu, daqueles que estavam ouvindo, esta expressão estava muito clara na mente deles. E aí, então, quando nós começamos a citar algumas coisas no capítulo 24, certamente eles estavam fazendo também alusões às coisas que Jesus acabara de dizer sobre aquela cidade. Alguns comentaristas dizem que o final do capítulo 23 era uma boa alusão à destruição de Jerusalém, que também é citada em Lucas capítulo 21, e quando aconteceu no ano 70, depois de Cristo, pelo general Tito. Agora, olha só os versículos de 1 a 3 de Mateus 24. Vamos entrar, então, num sermão chamado de sermão escatológico, porque Jesus está falando das últimas coisas aqui, assim entra. Jesus saiu do templo, veja bem, tinha acabado de falar aquelas palavras, saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Vocês percebem o ambiente aqui, né? O ambiente era um ambiente de saída do templo e quando Jesus olha para o templo ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, todos serão destruídos. Então eles perguntam quando isso vai acontecer. Depois eles fazem a pergunta, qual o sinal, quando acontecerão essas coisas, qual o sinal será da sua vinda e do fim dos tempos? Então são três perguntas. Quando acontecerão essas coisas, qual o sinal da sua vinda e do fim do mundo? São três perguntas bem claras aqui. E a grande pergunta é como que Jesus responde e aonde estão as respostas? É isso que a gente precisa tentar entender na Bíblia. Nós temos que lembrar que na Bíblia nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nem todos falam desse sermão, mas Mateus e Lucas falam desse sermão.
Então nós temos que perceber o que Mateus está respondendo e o que Lucas está respondendo. Bem, nos dias que nós estamos vivendo, eu não sei quando você vai assistir essa aula, mas nos dias que nós estamos vivendo, já muitas, ou melhor dizendo, algumas pessoas já me perguntaram se aquilo que nós estamos vivendo é ou não um sinal da vinda do Filho do Homem, ou dos fins dos tempos, ou do arrebatamento, ou como você quiser dizer. Bem, lá no início, quando tudo estava acontecendo, início de 2020, quando já haviam essas perguntas, eu dizia, bem, nós estamos muito preocupados com isso. Hoje, eu já penso um pouquinho diferente. Realmente, as coisas que nós estamos vivendo são coisas que coincidem muito com aquilo que nós vamos estudar hoje aqui. E eu quero que você preste atenção. De novo, não estou fazendo nenhuma afirmação, porque nenhum de nós sabemos as coisas quando elas vão acontecer. Apenas nós podemos estudar aquilo que a Bíblia fala, e é aquilo que nós vamos estudar, o que a Bíblia fala. E você vai perceber que algumas coisas que a Bíblia fala coincidem com algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. É por isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Bem, voltando às 3 perguntas, quando serão essas coisas, qual o sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá do fim do mundo, nós temos que entender aonde elas acontecem. E talvez a minha explicação vão deixar a vocês algumas indagações. E esta aula aqui não permite você fazer perguntas imediatas, mas você pode escrever, pode mandar para mim, pode mandar no meu WhatsApp, pode escrever nas redes sociais da nossa igreja, manda pergunta e a gente tem maior alegria de poder responder, tá bom? Então vamos lá então. Quando serão essas coisas? Do que os discípulos estavam perguntando? Nós temos que entender a dinâmica da conversa. Jesus estava dizendo que pedra não ficaria sobre pedra a respeito do templo. Então, quando haverá essa questão da destruição do templo? Quando a gente lê o Mateus 24, a gente percebe que Jesus não faz menção absolutamente nenhuma sobre a destruição do templo. Ele faz, sim, menção sobre outras coisas, mas você vai perceber que Lucas fala. Eu até queria que você abrisse em Lucas essa primeira parte. Pode fazer a gente demorar um pouquinho, mas é importante que você entenda a dinâmica daquilo que eu quero explicar para você. Abra em Lucas capítulo 21 e você vai ver aqui o que Lucas fala sobre essas questões, dos versos 20 ao verso 24. Lucas 21, do 20 ao 24. Quando virem Jerusalém rodeada, ele está fazendo resposta às mesmas perguntas, certo? Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento a tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Olha só, ele está falando de coisas que aconteceram no ano 70. É verdade que o evangelista Lucas também mescla com algumas questões do futuro, porém ele menciona com claridade aquilo que aconteceu no ano 70, cidade de Jerusalém sitiada. Isso aconteceu no ano 70. Inclusive, um grande historiador chamado Flávio Joséfo conta um pouquinho desses dias. Esses dias são terríveis. Alguns comentaristas bíblicos, algumas pessoas que estudam a história e a escatologia e as questões bíblicas, realmente dizem que aqueles dias do ano 70 foi uma tribulação. As histórias contadas pelos historiadores são muito tristes. Realmente foi coisa terrível. Foram coisas fora do comum. A cidade foi sitiada. Eu não sei quantos vocês sabem, mas quando uma cidade é sitiada, esta é a forma de acabar com ela. Porque você sitia a cidade e a cidade fica sem condições de alimento, não podem sair para compra, ninguém entra para vender qualquer coisa e aquela cidade morre mesmo de fome.
Tanto é que o Flávio José conta histórias da fome grande que aconteceu naqueles dias. Histórias tristes, das quais não quero nem contar aqui para vocês. Flávio José conta. Então, esses dias aqui, com a pergunta que os discípulos fazem, a primeira, quando serão essas coisas, destruição do templo, Lucas responde. E ele dá aqui os sinais daquilo lá. Isso vai acontecer lá no ano 70. Olha aqui o versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros pelas nações. Ano 70. E aí ele fala, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Realmente foi o que aconteceu. No ano 70 Jerusalém foi destruída e ela é só composta como nação novamente em 1948. Então isso aconteceu mesmo. Então, de novo, nós estamos falando do primeiro. Agora, a segunda pergunta, qual sinal será da sua vinda? Isso acontece nos versículos 29 até o 44 de Mateus capítulo 24, que eu não vou estudar agora com vocês, só aguarde aí. Mateus 24, verso 29 até o 44, vão falar para nós a respeito da segunda pergunta. E o sinal, qual sinal será, que sinal haverá do fim do mundo? Essa pergunta é respondida primeiramente aqui nos versículos 4 a 28. Tudo bem? Bem, eu sei que está meio confuso para você, mas aguenta aí que eu vou continuar explicando e você vai poder entender um pouquinho. Muitas pessoas confundem, como eu disse, Mateus 24 com Lucas capítulo 21 e não podem confundir. Então, Lucas 24 fala de coisas que Mateus não fala. Por exemplo, eu vou dar algumas para vocês aqui. Mateus 24 fala do princípio das dores. Lucas não fala. Mateus fala do tempo ser abreviado. Lucas não fala. Mateus fala sobre o sábado. Lucas não fala. Mateus fala sobre o evangelho ser pregado, do reino ser pregado por toda a gente. Lucas não fala. E Mateus fala de um sinal e Lucas fala de outro. Mateus fala do sinal do abominável da desolação, que a gente vai estudar aqui. E Lucas fala da sinal de Jerusalém sitiada, que lá é o ano 70 depois de Cristo. Então são coisas diferentes que Mateus e Lucas falam. Você pode depois anotar isso. Você vai perceber, é só ver o vídeo de novo, você consegue anotar, tá bom? Então esse texto de Lucas 24, do versículo 4 a 29, você pode ver de muitas formas. E eu não vou citar aqui, existem muitas interpretações. Aliás, muitas não, eu digo dezenas de interpretações. Mas eu quero estudar aqui com você sobre a interpretação que eu gosto de estudar. Por quê? Porque não dá para a gente falar sobre todas. Nosso tempo aqui é muito curto. Se você quiser, depois eu posso responder particularmente para você. Mas tem vários. Além das linhas de interpretações, quando você pega uma linha de interpretação, você vê várias. Então imagine pegando todas as linhas, você pegando todas as interpretações. São muitas. Mas vamos acompanhar aqui comigo. Dos versículos 4 ao versículo 8, eu quero que você preste bem atenção. Dos versículos 4 a 8. Então, depois das perguntas, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. A nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, ou o princípio delas. Certo? Vamos terminar aqui. Bem, você está percebendo que ele está dando alguns sinais de algumas coisas. Bem, na minha interpretação aqui, ele está falando sobre a primeira parte da tribulação, ou seja, quando a igreja for arrebatada, então começará a haver sinais. Então, você pode dizer, pastor, que alguns sinais acontecem? Pode. Pode acontecer que alguma coisa está acontecendo, mas não são todas. Quando você faz um paralelo de Mateus 4, versículos 4 a 8, com Apocalipse, você percebe as mesmas coisas. Por exemplo,
Eu vou apenas citar aqui, se você tiver um papel e caneta, anote aí. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, eu vou até ler com você. Você pode abrir a Bíblia aí em Apocalipse 6, só para a gente entender que Jesus está falando da mesma coisa que Apocalipse está falando sobre o final, sobre a primeira parte da tribulação. Apocalipse capítulo 6, quando fala aqui sobre os selos. Olha só aqui, versículos 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então olha o versículo 5 aqui. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então a aparição do anticristo, a vinda do anticristo algo que vai acontecer na primeira parte da tribulação. E aqui em Apocalipse capítulo 6 fala exatamente sobre esse que estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco. Aqui não é o Cristo, aqui o Cristo vai aparecer lá na frente. Aqui é o anticristo, é alguém que aparece para dizer, para tentar confundir, e vai confundir. Lá na primeira metade da tribulação, isso vai acontecer lá. Então olha só o versículo 6 e 7, quando fala de guerra. Vocês virão falar de guerras, rumores de guerras, haverá nação lutando contra a nação. Olha o Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venham. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu ordem para tirar a paz da terra e de fazer que os homens se matassem uns aos outros. E esse foi dado uma grande espada, verso 3 e o verso 4, quando fala aqui de guerra, tirar paz. Então aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Na primeira parte da tribulação, muitas guerras. Pastor, tem muita guerra acontecendo. Pode ser no final? Pode também. Aliás, nós estamos num período de muitos rumores, de muita acirração, pessoas contra pessoas, até no âmbito individual, ideológico, político, né? Então isso está acirrando. Pode ser um sinal? Pode sim, pode ser um sinal de que as coisas do fim estão para acontecer, ou seja, vir a primeira parte da tribulação. Olha aqui o versículo 7 do versículo... final do versículo 7 diz: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o versículo 5 e 6 do Apocalipse capítulo 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: venho. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique azeite e o vinho. Ou seja, meu querido, quando ele fala aqui 1 quilo de farinha por 1 denário, é muito pouco por 1 denário. O denário é o valor de um trabalhador, é muito valor para um pouco de trigo. Ou seja, haverá fome, escassez de alimento. Pastor, nós estamos vivendo esses dias. Bem, eu não estou dizendo que nós estamos vivendo esses dias, mas que as coisas estão aumentando e dando sinal para nós. Aí sim, estão dando. Aquilo que nós estamos vivendo ainda está agregando muito essa questão. A gente ouviu esses dias, inclusive, que a fome e a pobreza aumentou muito, inclusive no nosso país. Pode ser um sinal? Pode, lógico que pode. Mas isso é o que vai acontecer na primeira metade da tribulação. Realmente as pessoas vão ter talvez o dinheiro, mas não vai ter alimento para comprar. E olha aqui o versículo 7 de Mateus, capítulo 4, versículo 8, a parte B, né, que ele fala aqui. Vou ler o 7 de novo. Haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em todos os lugares. Ou seja, meu querido irmão, além disso, segundo o Apocalipse capítulo 6, versículo 7 e 8, olha que diz: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venham. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte,
e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Bem, coube a nós estudar esse texto ainda hoje, fazer o quê? Onde nós estamos numa época muito terrível, inclusive de praga, de pandemia, né? Quem for ouvir essa história, essa aula daqui a alguns anos, talvez vai ter que estudar um pouquinho a história, mas é o que está acontecendo. Mas isso é um sinal, isto vai acontecer em grande escala lá na primeira metade da tribulação. Olha que está dizendo aqui, para matar, foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar. É muita gente. É verdade, o que nós estamos vivendo ainda hoje não chegou, mas eu não sei se vai chegar ou não. Mas que na primeira metade da tribulação isso vai acontecer, vai acontecer. Está na Bíblia, está escrito aqui na Bíblia. E a gente tem que prestar atenção. E olha o que diz aqui o versículo 8. Versículo 8, desculpa, Mateus capítulo 24. Diz assim: tudo isso será o início, ou como diz a outra versão, o princípio das dores. Apenas o início dela. E a expressão que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Jesus, aqui no Evangelho de Mateus, que ele escreveu, quando ele falou disso, ele usou uma expressão para dizer dores de parto, a mesma expressão para dores de parto. O que ele diz aqui. Tudo isso é apenas o princípio das dores. Essa é a dor de parto. As mulheres que estão me ouvindo, que já deram à luz a partos normais, né, parto normal, vai saber que vem o princípio das dores e aquilo vai só o quê? Aumentando. Até que venha o bebê, e há um alívio das dores. Mas até que chega o bebê, só vai aumentando as dores. Então, só para vocês terem uma ideia, a primeira metade da tribulação vão acontecer várias coisas terríveis, como nós vimos no Apocalipse em Mateus, porém é apenas o início. O que vem pela frente é pior do que está acontecendo. Então, eu não quero apenas assustar, mas eu quero dizer, eu creio na Bíblia e creio que aquilo que a Bíblia está escrito vai realmente acontecer. Então, eu creio nos finais dos tempos. Pastor, nós estamos vivendo de novo. Vou repetir, eu não tenho condições de dizer e creio que nem você está em condições. O que nós temos que fazer é estudar a Bíblia, estar alerta, preparado para esse dia, aguardando o nosso Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, porque ele virá. Você pode ter certeza. Então, aqui apenas estou falando dos sinais daquilo que o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, está dizendo o que vai acontecer. Então vão acontecer a aparição do anticristo, vão acontecer guerras, vão acontecer fome e muita morte na primeira metade da tribulação. Tudo bem? Vamos continuar aqui, não dá para frente falar muito, porque é um assunto muito importante, mas eu preciso andar com vocês aqui. Dos versículos 9 a 14, se é a primeira metade, 9 a 14 aqui vai dar a segunda metade da tribulação. Então, só para vocês saberem que a primeira metade é muito difícil. A segunda é muito mais difícil ainda. Olha só o que diz. Verso 9 até o verso 14. Eu vou lendo um versículo por vez, a gente vai estudando, tudo bem? Olha o verso 9. Então eles os entregarão para ser... Vou ler com o 8 e o 9, para você entender. Tudo isso será o início das dores. Certo? O princípio das dores. É o que a gente já tinha estudado. Aparição do anticristo, guerra, fome e morte. Certo? Então ele continua. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então olha o que diz aqui. As palavras desse verso, talvez alguns não vão concordar, mas tudo bem. Eu vou dar aqui essas duas linhas principais. Alguns dizem que este verso serve para qualquer pessoa em qualquer época, né? Chegando no final dos tempos, qualquer pessoa. Eu entendo que essas palavras são muito direcionadas à nação de Israel. Mas não acontece com a gente? Presta atenção, guarda aí. A nação de Israel será odiada por todas as pessoas. E quando fala todas a gente, estão falando de gentios. Por todas as pessoas. O mundo inteiro vai odiar a nação de Israel. Pastor, isso pode acontecer com os cristãos? Pode. Na tribulação, os cristãos que se associarem com aquelas pessoas que a concordarem e crerem no Cristo, vão sofrer a mesma coisa. Certo?
Então vão ser odiados toda a gente. Porém, é uma palavra muito para Israel aqui, para a nação de Israel. O que acontece nos dias de hoje? A mesma coisa? Acontece, está aumentando, inclusive. O ódio, as palavras difíceis, duras para com os cristãos estão acontecendo nesses dias. Nos dias de hoje está aumentando, está aumentando. Porém, naquela época, na segunda metade da tribulação, vão ser odiados de todas as gentes. Palavra gentios, todos os povos. Ninguém vai concordar, ninguém vai querer. Ninguém, presta atenção, ninguém vai topar e vai querer. Todos vão odiar os cristãos judeus, israelitas, todos vão odiar. Eles vão crer no Messias e todos vão odiá-lo. Vai ser uma coisa contra eles. E eu vou aqui acrescentar. E por causa do quê? Olha aqui, por causa, para serem perseguidos e condenados, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. A causa não é porque fez uma coisa errada, agiu por coisa errada, é por causa de Cristo. E é interessante que o nome de Israel carrega sobre ele o nome do Senhor, Príncipe de Deus. A palavra de Deus está lá no nome Israel. E é interessante que isso acontece mesmo. Quantas pessoas no nosso mundo hoje é perseguido por causa do nome de Cristo. Aliás, o nome de Cristo atrai a nós perseguição, e é verdade isso. Talvez alguns que estão me ouvindo sabem na pele isso. Eu também já vivi isso com muita dificuldade. Então, a perseguição por causa do nome de Cristo tem em toda a época da história da igreja. Toda a época. Naqueles dias haverá um aumento enorme, porque não vai ser uma perseguição localizada, setorizada, uma perseguição de todas as pessoas, de todas as nações, ao povo de Deus, à nação de Israel e todos aqueles que seguirem a Cristo, certo? Verso 10. Olha o que diz aqui. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O ódio contra os judeus vai intensificar, vai aumentar de uma forma tão grande no fim dos tempos, a todos os judeus, a todos os seguidores de Cristo. Por isso se escandalizarão e uns aos outros se trairão. Ou seja, alguns vão titubear, alguns não vão concordar, vão pular fora. Mas olha a expressão, continuando aqui, versículo 11. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, versículo 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Você pode imaginar o povo seguidor de Cristo, especialmente os judeus, sendo perseguido por todo mundo. Uma perseguição muito terrível, muito forte contra o povo judeu, que alguns não vão aguentar, vão pular fora. Não vão tolerar. Não vão aguentar, vai ser dores, vai ser perseguição física, financeira, de saúde, em todos os sentidos. Desculpa. Agora, olha o verso seguinte. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E isto é o que vai acontecer na grande tribulação. Mas, pastor, não está acontecendo? Tá. Por isso que eu digo para vocês que é sinal de muita coisa que vai acontecer. Deus está querendo mostrar para nós muita coisa. Então, meu querido irmão, se agarre a Jesus. Seja o mais fervoroso que você puder. Porque, de novo, eu não posso fazer nenhuma afirmação, porque o único que sabe é o próprio Deus. Mas, meu querido irmão, as coisas estão acontecendo esses dias com muita força. Já aconteceu muita coisa triste lá atrás? Já, mas aguarde aí. Já aconteceu tanta coisa lá atrás que alguns interpretaram na época de Hitler que ele era o anticristo. De tanto que ele perseguia e matava os judeus. Mas não, ainda não foi ele. Então vai acontecer isso ainda. E a perseguição vai ser grande. O ódio vai ser grande contra muita gente. E muita perseguição, muita luta que alguns não vão aguentar e vão desistir de seguir a Jesus. E aí que ele diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Deixa eu falar algo aqui para vocês. A salvação não vem de ações nossas. A salvação não é porque não é mérito nenhum, não é porque eu faço alguma coisa. Salvação é mérito de Cristo, tá bom? Agora, meu querido, a gente não entende isso. Eu não entendo e você não entende também.
Mas eu vou explicar para você. A salvação, quando a pessoa crê em Jesus, ela tem a salvação, está garantida para ela. Porém, meus irmãos, quando ela é testada no âmbito de perseguição aguda, aí é que nós vamos entender exatamente quem são os salvos. E o salvo vai perseverar até o fim. Prestou atenção? O salvo vai perseverar até o fim. O salvo não vai desistir. Ele vai continuar amando a Jesus e seguindo a Jesus. Então, de novo, eu não sou a pessoa e nenhum de nós somos a pessoa para julgar esse e aquele. Não, você não, por favor, não tente fazer isso que não dá certo. Porque talvez a pessoa deu uma titubeada, ficou brigado com Deus, como alguns dizem, mas se arrependeu e está com Cristo ou vai voltar para Jesus. Ore para que, se você conhece alguém que está entristecido com Cristo, que volte para Jesus o quanto antes. Mas, meu querido irmão, quando a pessoa tem Jesus na vida, o problema virá, o problema acontece, mas ele não desiste do seu Cristo. Ele vai continuar amando, servindo, dedicando a sua vida. Isso vai. Hoje, talvez, a gente não tenha isso, não. Talvez alguns irmãos que moram em lugares tão difíceis, que sofrem tanta perseguição por serem cristãos, vão entender isso. E na tribulação, todos que seguirem a Cristo vão entender isso. Está entendendo? Porque se negar a Jesus é um sinal que ele realmente não crê em Jesus. Porque aquele que creu, entendeu o Evangelho, entendeu o poder da salvação, entendeu que não tinha outra forma, outra maneira de ser salvo, esse não vai voltar atrás, vai continuar firme. Certo? Deixa eu aqui caminhar para o fim da minha aula. Verso 13, está aqui. Verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. De novo, aqui a gente cai para duas interpretações. Alguns dizem que Jesus só vai voltar quando o Evangelho pregar. Então a igreja vai continuar aqui. Bem, eu vou dizer para vocês que eu não creio assim. Ah, mas pastor, está escrito, então espero que o que eu creio. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada e verá a primeira parte da tribulação, que vão acontecer isso que está acontecendo. Aí depois virá a segunda parte da tribulação, é isso que eu estou explicando para vocês, o que vai acontecer aqui. Muita coisa terrível, muita perseguição, todo mundo perseguindo os seguidores de Jesus. Então aí Jesus volta, certo? Aí haverá, e nesse período de grande perseguição, especialmente na tribulação, o Evangelho do Reino será pregado a toda a gente. Todo mundo vai ouvir o Evangelho. E quem serão os pregadores? Você pode olhar depois em Apocalipse 7 e Apocalipse 11. 144 mil testemunhas serão os pregadores e as duas testemunhas também. Eles vão pregar o Evangelho por todo mundo. E aí então virá o fim. Em apenas curto prazo de tempo de 3 anos e meio. E aí virá o fim. Pastor, como que é isso? Então deixa eu explicar de novo. A igreja será arrebatada e começa a tribulação. Então haverá tudo isso que nós estudamos em Mateus 24, os versículos 8 até o do versículo 4 até o 8, depois vem a segunda parte da tribulação, quando virá uma perseguição generalizada com todas as pessoas. Então aí virá o fim. Bem, e hoje, pastor, o que está acontecendo? Então deixa eu usar uma palavra aqui importante para mim e para você, para nós hoje. Primeiro, você está dando bobeira se você não estiver seguindo a Jesus. Não fique esperando o que vai acontecer, siga Jesus. Entregue a sua vida para Ele e siga. Porque não importa o que vai acontecer pela frente. O importante é que a tua vida não está nele. Fique firme, persevere até o fim da sua vida. Né? Como o texto que nós lemos aqui diz, né? Tem muita gente que vai voltar atrás. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é um dos que fica ou do que volta atrás? Então não volta atrás, não. Continue amando a Jesus, seguindo a Ele, servindo a Ele, que é a melhor decisão que você pode fazer. Não rejeite, não volte atrás. Se porventura você que está me ouvindo está afastado de Cristo, ficou decepcionado com pessoas na igreja, meu querido irmão, olha para Jesus e siga Ele. Sim, é importante a igreja também, a igreja tem o seu valor, mas você vai encontrar na igreja pessoas erradas como eu e você. Mas Jesus é perfeito, Ele o ama, Ele quer fazer uma obra na tua vida, não volta atrás não. Ame a Jesus e dedique a sua vida para Ele. Mas olha o que o texto diz aqui, no versículo 14,
Aliás, versículo. Não, deixa eu ver aqui. Olha só, o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, com testemunho de todas as nações, em tempo verá o fim. Desculpa, deixa eu ler o versículo anterior. Ok. Naquele tempo, verso 10, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas sairão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então talvez o seu amor está esfriando, não deixa isso não, volta para Jesus o quanto antes, que é importante. Isso vai acontecer em grande escala na tribulação, mas não volta atrás não, fica firme com Jesus. Não deixa o seu Cristo sair da sua vida, não abandone a Jesus, né? Continue firme com Ele. O Evangelho do Reino vai ser pregado a toda a gente, mas lá na tribulação, viu? Muita gente vai ser provada lá na tribulação. Aí vai ser importante o que vai ser dito aqui. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Né? Então a minha grande pergunta, onde está a sua confiança? Está em Cristo? Então não desista não. Amém? A aula que vem a gente continua Mateus 24, tá bom? Um beijo no coração, vamos orar. Senhor, dá a tua bênção sobre cada pessoa que me ouviu aqui hoje e que esta matéria possa de alguma forma abençoar, incentivar a vida de cada um. Muito obrigado por esse tempo aqui. Nós agradecemos por tudo e oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe. Até a próxima segunda.